Você está no universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Dessa vez a gente vai estar falando com a Daniela Kashish, que é uma mulher que tem uma história incrível, protagonista, trazendo uma transformação importante para o mundo dos negócios e também uma reflexão mais profunda sobre a vida. Espero que você goste, como eu gostei muito dessa conversa. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Bem-vinda, Dani, se você pudesse apresentar um pouquinho para as pessoas. Obrigada, que honra essa introdução. Eu vou fazer algo que normalmente a gente não faz em podcast, mas eu vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos quase médios agora, eram bem curtinhos, grisalhos, tenho 49 anos e estou vestindo uma blusa azul com detalhes rosa. E é um prazer estar aqui. Acho que tem uma trajetória aí de profissional e pessoal, não tem como separar uma coisa da outra, que aí quase aos 50 anos a gente reflete muita coisa, a gente vai olhando o mundo sob uma perspectiva que é menos sobre a gente, é mais sobre o coletivo. Então é isso que eu tento fazer no dia a dia. Muito legal. Bom, Dani, talvez eu queria explorar um pouco, começando um pouco aqui com a sua história de vida. É legal estar fazendo 50 anos, porque tem duas tradições, né? A da antroposofia fala em uns setênios, né? Então, com 49 anos, você chega nesse ciclo, de alguma forma, é um ciclo de plenitude, quando você começa a oferecer e a servir mais do que coletar do mundo, tem a ver com estar a serviço de um propósito de forma mais plena. E no hinduísmo tem esse conceito do brahmacharya, que é quando você faz 50 anos, você já fez todas as coisas que você tinha responsabilidade, aí você deixa família, emprego, deixa tudo para trás para seguir uma jornada espiritual. Então, talvez falando da tua história de vida, deste lugar de quem está fazendo 50 anos. Eu tenho 57, então eu estou um setênio à sua frente. Olá, realmente, eu adoro essa questão dos setênios. Eu acho que a minha história é muito parecida com muitas histórias de pessoas brancas do nosso país que vieram de famílias que estavam fora do Brasil, vieram para o Brasil, então tem muita essa coisa da imigração europeia e tudo mais. No meu caso é uma mistura de croatas, poloneses e sírios, todos fugindo de guerras e de, enfim, situações que eram insustentáveis, e a maioria deles pegava um barco para a América, e sem muito saber que a América era essa. E vieram parar no Brasil, tendo que começar tudo do zero, sem falar língua, sem ter, enfim, onde morar. E aí, tudo que a gente teve na nossa vida, na nossa família, foi muito em função do trabalho dos meus avós. A minha mãe e meu pai foram as primeiras pessoas que nasceram no Brasil, e o meu pai foi a primeira pessoa a fazer faculdade na família. Eles estudaram em escola pública, meu pai fez USP, porque também não tinha condições de pagar a faculdade, e ele entrou na IBM, para trabalhar na IBM, e ficou trabalhando lá 26 anos. Então eu cresci vendo a prosperidade da minha família vindo de um emprego numa grande empresa, e o meu pai crescendo e a gente conseguindo evoluir economicamente. Então, acho que de alguma maneira eu sempre olhei e falei, bom, eu vou trabalhar numa empresa também, esse é o jeito da gente prosperar. Eu tenho a sorte de ter tido uma criação muito bacana com meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho e a gente teve uma criação muito voltada a que meninas e meninos podem fazer o que eles quiserem. Então, eu sempre tive muito apoio da minha família em, olha, você é igual ao seu irmão e vocês dois... Inclusive, a gente fez assim, a mesma faculdade, a gente fez o mesmo curso, então, administração de empresas. Então, acho que isso de alguma forma me ajudou. E eu acho interessante porque, por exemplo, a minha mãe é uma mulher que, para trabalhar com moda, ela teve que quebrar muitos paradigmas, porque naquela época não era... Uma mulher não trabalharia com moda, né? Minha mãe hoje tem 78 anos.
foi interessante ver ela querendo desbravar um pouco esse mundo e quebrando um pouco o que era o que se esperava de uma mulher ficar em casa cuidando dos filhos e tudo mais. Então ela também sempre me apoiou. E aí o balé, ele tem um impacto na minha vida. Eu comecei a dançar com 5 anos, dancei até os 20, foram 15 anos fazendo balé clássico, jazz, contemporâneo, flamenco, enfim, aí eu fui derivando. Mas hoje eu olho, eu acho que ele tem um impacto muito importante sobre a resiliência, sobre a disciplina, sobre o coletivo. Quando você está num corpo de baile e você tem uma coreografia, a gente fala de limpar a coreografia. Limpar a coreografia é fazer com que todas as bailarinas dancem exatamente igual, no mesmo tempo, fazendo os mesmos movimentos, que a gente chama de uma coreografia limpa. Se você faz bem, mas as outras bailarinas não fazem bem, não tá bom. Enquanto a gente não tiver todo mundo dançando perfeitamente, não tem fim o ensaio. Então, acho que é muito sobre essa questão do coletivo, menos o individual. E, ao mesmo tempo, o balé tem uma coisa que ele pode parecer leve, você dançando na ponta dos pés, e tudo uma pluma, mas muitas vezes eu dancei com os pés em carne viva, com xilocaína para não sentir dor. Então, ele tem essa dualidade da leveza, mas também de um trabalho duro, que eu acho que no final eu transportei muito para a forma como eu trabalho, assim. Em algum momento você teve conflito entre seguir a carreira? Tive, porque eu tive um problema no joelho, que eu sabia que eu não ia ter muito mais longevidade na dança por conta desse problema. E esse problema, ele é muito por repetição, né? Normalmente a gente chama, não é um esporte, mas no fim do dia é intenso e tem muita repetição, e muitas vezes você tem lesionamento. Eu lesionei o joelho esquerdo, então eu sabia que, assim, eu não poderia viver disso, eu não iria continuar dançando muito tempo, tive que fazer mais de um ano de fisioterapia. E aí, para mim, foi bem complicado, porque meu pai tinha um acordo comigo, que ele falava assim: Daniela, você pode dançar, desde que você passe de ano, porque o estudo é o que vai fazer você progredir. Então, a minha vida era estudar e dançar, só. E aí, de repente, uma parte vai embora, né? Separa, assim, eu tive que começar a fazer faculdade, trabalhar, estágio e tudo mais. E nessa hora, para mim, foi bem difícil, assim, porque preenchi um espaço muito grande. E foi difícil eu conseguir encontrar algo que preenchesse. Eu acho que no final o trabalho acabou preenchendo, mas foi um momento bem, bem desafiador, assim, porque era tudo muito novo. Comecei a trabalhar, comecei a estudar, entrar numa grande organização, e você está meio perdido ainda. Eu entrei na faculdade com 17 e, de repente, tudo que me preenchia do outro lado, que era a dança, não tinha mais. Deixa eu explorar uma coisa com você aqui que não estava nem no meu roteiro de explorar, mas agora eu fiquei com vontade. Você deve ter visto o Cisne Negro com a Natalie Portman, né? Sim, algumas vezes. Pois é, eu adoro esse filme porque o roteiro foi escrito baseado no Duplo do Dostoiévski, né, que tinha de uma forma aí a personalidade do cisne branco, cisne negro, o nosso lado luz e o nosso lado sombra, e de alguma forma, quando você vai falando dessa coisa do rigor, do balé, da disciplina, e essa coisa de ao mesmo tempo estar se mostrando leve, meio com os pés em carne viva por dentro, talvez não seja só os pés que estão em carne viva, né, lembrando do filme. Como é que você lida aí com o seu lado luz e com o seu lado sombra, usando a metáfora do cisne negro? Interessante você falar isso, porque eu vi o filme faz 3 semanas. Eu revi o filme faz 3 semanas. Vou fazer quase 50 anos, eu vou rever agora. Fazia muito tempo que eu não assistia. E toda vez que eu assisto, eu me conecto como... Nossa, eu passei por isso, assim, essa coisa um rigor muito forte, de que você precisa sempre se superar, que você precisa entregar mais. Eu acho que tem uma coisa no filme que fala um pouco sobre essa coisa não sei se é ciúme ou rivalidade das bailarinas e das mulheres, que existe sim, quando você é apontada para fazer um solo. Óbvio que existe uma série de questões das que não foram escolhidas, então você também tem que passar muito por isso. Eu acho que eu fui aprendendo a tentar me proteger, assim, sabe? Eu acho que não tem muito jeito, assim, a gente vai estar exposto no dia a dia a energias boas e a energias ruins, ao lado, né, a um lado mais sombra e a um lado mais luz. Eu faço terapia há 15 anos. Comecei a fazer terapia quando eu engravidei da minha filha e quando eu descobri que meu pai estava com câncer. Então foi um momento bem difícil, porque meu pai já falecido, teve um câncer super agressivo, e no momento que eu estava gerando minha vida, eu estava perdendo uma vida também.
Então, naquele momento eu falei, eu acho que eu preciso de ajuda. E é bom quando a gente entende que a gente precisa de ajuda e a gente procura ajuda, né? Eu sei que pode parecer clichê, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Não, devia ser serviço público, devia estar no SUS, com certeza. Ainda mais agora, né, com a epidemia de saúde mental, o impacto que o mundo está tendo sobre a. Exato. Está entrando, né? A Tabata Amaral, ela está entrando com um projeto de lei agora de transformar a saúde mental em uma questão de política pública de saúde. Eu acho que seria maravilhoso. Eu acho que seria um baita avanço sobre o entendimento do impacto que isso tem físico, inclusive, nas pessoas, né? É mental e é físico no fim do dia. Então, eu lidei assim bastante com essa questão. O filme eu acho ele lindo e ao mesmo tempo muito forte. E eu, Perturbador, né? e eu acho que ele é até meio perturbador, de certa forma. E quando você passou por aquilo, 15 anos, o impacto que isso tem, assim, nossa, eu me vi muitas vezes naquelas situações, assim. A gente se vê muito nessa situação, né? A ideia da inspiração de fazer o filme baseado no duplo do Dostoiévski, que é brilhante, que é a ideia de que a gente tem essas sombras e geralmente quando a gente não reconhece que tem, a gente projeta fora e de alguma forma a cena final do filme, né, que no fim das contas é um grande espelho, né? O branco e o negro, na verdade, é um grande espelho e às vezes a nossa incapacidade de lidar com as sombras faz a gente ser engolido por ela, né? Então, por isso que eu acho que esse trabalho é tão relevante e tão importante. Né? Falando de sombra, eu queria explorar uma coisa que estou muito curioso com você. Como eu te falei, eu trabalhei na GP Investimentos, então, de alguma forma, conheço. Eu sei que a Ambev mudou muito. Recentemente, eu tive acompanhando as mudanças e transformações pelas quais a Ambev está passando. Mas, de alguma forma, essa cultura, né, até falando da história da competição e do resultado e da régua sempre alta e da meritocracia e a sociedade olhando para o que está acontecendo nas Americanas e questionando essa ética e esse modelo. E você, pelo que eu entendi, você fez a escola numa empresa mais generosa, que é a Unilever, que eu acho que é uma escola de executivos, né? Tem gente da Unilever espalhada pelo mercado todo. E eu lembro de ler um artigo muito interessante de Harvard sobre cultura que comparava a Unilever com a Procter, dizendo que a Unilever escolhia primeiro a relação para depois pensar na tarefa e a Procter primeiro escolhe a tarefa para depois pensar na relação. Eu acho que talvez a Ambev seja tem uma semelhança com a Procter nisso. Né? Então, quando você escolhe ir para a Ambev, né, como é que tem sido esse processo de ter sido formado numa cultura mais relacional? E eu estou projetando aqui, imaginando, porque a gente não se conhece profundamente, e ao mesmo tempo está nesse ambiente agora e contribuindo para essa transformação que a Ambev está passando. Antes de falar da Ambev, eu acho que tem uma questão que às vezes a gente romantiza um pouco sobre as empresas. Assim, eu passei por Unilever, passei por PepsiCo, passei por uma outra empresa de cerveja. Essa questão da meritocracia, essa questão da entrega, da régua alta, estava presente em todas elas. Sim, que é do mercado, né? O contexto cultural que a gente vive. É o contexto do mercado corporativo. E eu tenho, deixa eu ver, fazer as contas aqui, eu tenho quase 25 anos trabalhando em multinacionais e no mundo corporativo. É um pouco a forma como ele se estabeleceu, como ele está. Eu acho que ele vem numa evolução, e aí eu falo do mundo corporativo como um todo. Eu acho que vem numa evolução muito grande, uma evolução de entender que representatividade de gênero e raça importa sim, quando você está trabalhando numa empresa de bens de consumo que quer vender para uma população que é muito mais diversa do que muitas vezes quem está sentado na mesa tomando a decisão. Vejo isso evoluindo, vejo evoluindo a questão de como é que a gente entrega e devolve para os lugares onde a gente opera e impacta a sociedade no qual a gente está operando. Vejo essa evolução acontecendo também. E essa evolução está acontecendo dentro da Ambev. Eu acho que a Ambev teve sempre essa referência de ser uma empresa meritocrata, com a régua alta, mas eu vi isso acontecendo em todos os lugares que eu passei. Então, é óbvio que existe, né, toda essa referência da companhia, mas eu acho que a gente está numa evolução cultural muito grande. E essa evolução cultural é uma evolução que ela é 360, ela passa por muitas camadas, ela passa... o fato de eu estar, né, de eu ter sido contratada
para trabalhar na Ambev, já mostra essa evolução cultural. É uma empresa que durante muitos anos não trazia pessoas de fora para cargos de alta liderança, que muitas vezes tinha um padrão, né, um perfil de profissionais muito parecidos, e hoje ela se abre para trazer uma diversidade de gênero, uma diversidade de raça. Eu acho que de todos os lugares que eu trabalhei, é o lugar onde eu mais vejo diversidade de raça, quando eu comparo com as outras empresas que eu trabalhei. E eu acho que, no fim, o que a Ambev está buscando é evoluir. Eu acho que não é uma mudança, eu acho que é uma evolução. É uma evolução sobre... A gente tem muita clareza que o que trouxe a gente até aqui não é o que vai fazer a gente chegar até mais longe, porque o mundo está mudando e a gente tem que seguir evoluindo nisso. É uma empresa que... Eu não estava na empresa ainda, eu estava na PepsiCo nessa época, mas quando começou a pandemia, foi a empresa que mais me impactou, pessoalmente falando, sobre como se colocou à disposição do Brasil para ajudar, quando para uma linha de produção e faz gel, quando faz as máscaras, quando faz um hospital, ajuda a construir um hospital de campanha. Eu olhei para essa Ambev e falei, ó, essa Ambev eu quero estar, sabe? E eu nem sabia que eu iria trabalhar na Ambev, mas quando eu olhei para isso, eu falei, que orgulho que dá saber que uma empresa brasileira, que virou uma grande multinacional, está fazendo isso para se colocar à disposição do Brasil nesse momento que o brasileiro e a brasileira precisa tanto. Então, eu acho que são movimentos, e aí eu trago aqui uma referência ao Jean Gereissati, que é o CEO da Ambev, que você vê que ele é movido por pessoas. Ele é movido por pessoas que estão na Ambev há muito tempo e que, ao mesmo tempo, vão evoluindo e vão entendendo o tamanho que a gente tem e o impacto que a gente pode gerar nesse ecossistema, nessa grande plataforma, e criar essas relações de crescimento compartilhado. E você precisa ter agentes de mudança também nessa evolução, né? Eu me vejo como uma agente de mudança. Então, eu estou há 18 meses trabalhando na Ambev, eu amo trabalhar lá, eu tenho um baita orgulho do que eu estou vendo lá dentro, das discussões, do impacto, da ética, de tudo que eu tô acompanhando. Eu acabei entrando muito próximo, 2 meses depois, do Michel, que é o CEO global, que assumiu há 20 meses atrás, e é impressionante, assim, é uma liderança que me inspira muito e que eu olho e falo, eu quero fazer parte dessa transformação. Já que a gente está falando do sistema, né, e tive a oportunidade de estar com o Melo recentemente algumas vezes e vi a mudança, a transformação pela que o Ambev está passando, mas eu queria explorar com você a ideia de se é suficiente. Eu vejo esse movimento acontecendo em muitas empresas, né? Para mim, um dos movimentos mais emblemáticos é quando a Ambev passa a adotar mais metas coletivas do que individuais. Eu acho que tem uma série de coisas importantes acontecendo, todo esse movimento de política afirmativa que as organizações estão passando. Mas tem um movimento que eu acompanho que trata de todas as crises que a gente está vivendo no mundo com a ideia de uma meta-crise. E uma das coisas que o pessoal fala é assim, olha, enquanto o mecanismo de incentivo do sistema for o lucro, ou seja, enquanto a gente tiver empresa aberta, onde o valor da empresa está associado a resultado financeiro, por mais que a gente tenha esses esforços que a gente está fazendo, a gente não vai conseguir transformar o sistema na velocidade que seria necessária para tratar questões de mudança climática, de desigualdade, essas questões mais relevantes. Queria te ouvir um pouquinho, porque eu ouvi algumas coisas tuas e você se coloca, como você acabou de falar isso, né, como um agente de transformação para contribuir com a transformação. A pergunta é, de onde você acha possível ainda no nosso tempo de vida o sistema evoluir, inclusive para questionar os mecanismos de incentivo da sociedade e da economia, a ponto de criar uma transformação mais relevante? A forma como eu vejo, eu acho que é menos sobre lucro e mais sobre o crescimento. Se a gente apontar como crescimento, o lucro é uma consequência do crescimento. Eu acho que quando você se coloca como eu só preciso gerar lucro, você está limitando. Quando você fala eu quero gerar crescimento e eu quero gerar crescimento compartilhado e o lucro é parte disso, eu acho que é uma outra forma de ver. Eu acho que o como você vai entregar esse crescimento, o como você vai estabelecer as metas, o quanto as metas são mais coletivas do que individuais, o quanto a gente se coloca que se todos ganharem, muito mais gente ganha junto, é a forma como você seta
como a sua companhia vai operar. Pelo menos essa forma como eu, Daniela, vejo. Eu vou trabalhar todo dia porque eu quero gerar crescimento. Eu quero gerar crescimento para a companhia, eu quero gerar impacto positivo na sociedade, eu vou te dar um exemplo agora. A gente fez o carnaval agora. Foi um dos maiores carnavais que a gente fez dos últimos tempos. Muito por conta de uma demanda reprimida, porque não existiu carnaval durante 2 anos praticamente. E ao mesmo tempo a gente decidiu, com o Beats, que é uma marca que tem um teor alcoólico maior que cerveja, falar de moderação. Você pode dizer, mas Daniela, você vai usar o carnaval para falar de moderação, Beats, as pessoas estão na rua. Então, mas é justamente nesse momento que eu tenho que falar de moderação. Porque se eu falar de moderação de uma forma isolada, o impacto disso vai ser muito pequeno. Se eu falar de moderação no momento onde exatamente é preciso ter moderação, o impacto vai ser maior. E aí você vai e trabalha com Anitta e Pedro Sampaio e coloca na boca deles essa questão. Coloca para que eles falem para as pessoas, para todo, vamos criar um momento paradinha Beats, todo mundo para, todo mundo toma água, assim, vamos se hidratar, vamos pensar, porque se a gente tiver essa moderação, a gente consegue ficar muito mais tempo no trio do que se a gente não tiver essa moderação. Eu acho que no fim do dia, isso é algo que faz a gente crescer melhor do que se a gente não tiver esse tipo de diálogo. Então, a forma como eu vejo as empresas vão ter sim KPIs financeiros, porque a forma como elas conseguem continuar oferecendo emprego para as pessoas, é a forma como ela vai continuar gerando relações no ecossistema com parceiros, com fornecedores, com uma série de stakeholders que a gente se relaciona todos os dias, mas eu acho que é muito mais sobre como a gente lidera o crescimento do que só como a gente vai olhar para um KPI financeiro isolado. Como eu te falei, estou há 25 anos trabalhando em empresas. Eu acredito nesse modelo sobre crescimento, sobre quanto mais a gente ganha, mais a gente vai empregar pessoas, quanto mais a gente ganha, a gente vai conseguir compartilhar esse crescimento. E é um ganho que não é um ganho financeiro só. Ele tem que ser um ganho de impacto, de ecossistema, de uma série de coisas, KPIs que a gente coloca de evoluções, que no passado a gente não olhava. Então, quando você olha que os teus fornecedores têm que ter um certo padrão para a gente garantir que o ecossistema todo tem um crescimento sustentável, no passado as empresas não faziam isso, hoje elas fazem. Quando a gente olha o trabalho da Água Ama, que leva água para lugares onde não tinha água, e a gente consegue fazer com que ela chegue nesses lugares, eu estou impactando a sociedade. Quando a gente olha o VOA, que é um trabalho que a gente faz também de voluntariado, quando a gente olha o Bora, que é um trabalho sobre empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino, eu não olho sobre um KPI financeiro só, eu olho sobre o crescimento que a gente está tendo enquanto companhia, mas também impactando positivamente a sociedade. Quando a gente capacita mulheres em tecnologia, quando a gente abre posições para mulheres trans e negras em tecnologia, eu acho que isso tudo é crescimento. Deixa eu oferecer uma perspectiva aqui, porque eu acho que essa é uma conversa muito rica. Essa, assim, a gente começou antes aqui de gravar, falou, bom, você falou, talvez eu não tenha resposta para tudo, e eu tenho certeza que eu não tenho resposta para tudo, mas acho que essa é uma conversa que gera uma boa pergunta, que eu queria te oferecer essa reflexão, que eu, por um lado, eu concordo plenamente com você. Por outro lado, a ideia de crescimento pressupõe crescimento financeiro, né? Crescimento de receita, mesmo que seja para múltiplos stakeholders, num planeta que tem recursos finitos. Então, a gente já começa de uma inequação aí. Um outro ponto não só a Ambev, mas a grande maioria das empresas, para operarem, geram um impacto negativo nas externalidades socioambientais. Por mais que a gente faça tudo isso que você está falando, é uma gota no oceano de impacto negativo quando a gente pegar 2 indicadores, emissão de carbono e produção de desigualdade. A gente continua, os acionistas da Ambev continuam concentrando mais renda do que todo o ecossistema, mesmo com todas essas ações afirmativas que a gente faz. Falando da Ambev, mas pode ser a Natura, a Unilever, pega qualquer empresa grande. E nesse aspecto que você está falando de ser um agente de transformação, como é que eu hackeio o sistema, como é que eu influencio o sistema, para o sistema ficar cada vez mais inclusivo, mais sustentável, mais justo, mais ético, criar mais impacto positivo. E aí eu vou falar da minha opinião. Eu, particularmente, acho muito difícil, no formato dos mecanismos de incentivo da sociedade atual e organização como a gente conhece,
a gente produzir a transformação para uma sociedade mais regenerativa e inclusiva. Trabalhar dentro das organizações, e é o que eu faço hoje, né? Então, trabalhando com grandes organizações, para ajudar as organizações a evoluírem para uma coisa que não vai chamar mais organização, né? Essa ideia de crescimento econômico, por exemplo, é uma ideia muito recente, faz 300 anos que a gente, como sociedade, como cultura, convive com a necessidade de ter um crescimento econômico. Então, sei lá, eu queria te oferecer essa reflexão, e de novo, né, são boas perguntas e boas incertezas que fazem a gente levantar de manhã para estar a serviço de algo. Eu acho que também depende muito da qual é a sua ambição. Né? A gente tem uma ambição de zerar as emissões de carbonos líquidas da nossa cadeia de valor até 2040. Então, eu acho que quando você coloca ambição, você coloca meta, você coloca prazo, esse também é um jeito de você usar a dinâmica de como as operações funcionam, com metas, com prazos, com entregas claras, para justamente voltar para projetos que vão, de alguma maneira, ter um impacto. Né? A gente tem esse objetivo que é global, de impulsionar a descarbonização e construir resiliência climática. É fundamental que as empresas tenham. Eu sempre olho de uma perspectiva de quando não existia isso. Quando eu comecei a trabalhar nas empresas, isso não era meta de ninguém, isso não estava na pauta, isso não era discutido, isso não era medido. Quando eu comecei a trabalhar nas empresas, a gente não media percentual de mulheres em cargos de liderança, a gente não tinha nenhum compromisso em acelerar o crescimento de mulheres, e a gente não media. Quando eu comecei a trabalhar, a gente também não olhava que as salas estavam cheias só de pessoas brancas e que não tinha uma pessoa preta ali sentada, e deveria ter muito mais do que uma, mas que a gente não tinha a representação da sociedade tomando decisões sobre produtos de consumo que a gente quer que um país que tem 52% de mulheres e 56% de pessoas pretas consumam. Hoje, a gente tem isso, a gente tem medido, em muitas empresas isso é meta e bônus de executivos. Então, eu venho sempre de uma perspectiva, talvez eu esteja nesse lugar da comparação, não do monádico e do comparativo, que é, quando eu comecei, nada disso existia, e poderia ter continuado não existindo, e esses impactos continuarem sendo perpetuados, ou esses vieses continuarem sendo perpetuados, ou uma mudança onde as empresas entenderam que eu tenho um papel a cumprir com relação a todas essas frentes, e para eu continuar operando, o que eu preciso para continuar operando dessa maneira. Agora, essa é uma discussão que a gente poderia ficar acho que um mês aqui conversando, porque... Nós dois estamos certos, né? Tem a história do Metadoxos aqui, todo mundo está certo até certo ponto, né? Tem duas perspectivas e múltiplas perspectivas, e é por isso que é legal. Os bons desafios são esses desafios que sustentam uma incerteza, que mobilizam a gente. Tem uma coisa que eu acho que, como profissional, a gente tem que se fazer essa pergunta, e o que mais eu posso fazer? E eu sempre me fiz essa pergunta. Então, assim, a gente vai fazer um carnaval, vai lançar Caipi Beats, vai ser incrível, faz super sentido com o brasileiro. E o que mais a gente pode fazer? A gente pode falar de moderação, e a gente pode fazer uma parceria para falar de moderação, distribuir água, distribuir as barrinhas que ajudam as pessoas a, enfim, ter uma menor absorção de álcool. O que mais a gente pode fazer? Eu acho que essa é a pergunta que todo executivo deveria fazer, assim, se fazer, que é, tá bom, isso é o meu mandado, assim, eu vou fazer isso, legal, e que mais, sabe? Eu acho que eu tive exemplos quando trabalhei na PepsiCo com Doritos Rainbow, que era, não, legal, a gente vai lançar, então, um snack para falar da representatividade e tudo mais. Que mais a gente pode fazer? Doar 100% do lucro para instituições que acolhem pessoas que são marginalizadas quando se assumem da comunidade LGBTQIA+. Isso gera com que você tenha que convencer o CFO que você vai fazer isso, convencer o CEO que você vai fazer isso, e significa que o lucro você vai doar de volta para a sociedade. Por isso, talvez, que a minha visão ela seja muito mais sobre esse crescimento compartilhado e o que mais eu posso fazer, enfim, com relação a todos esses temas. Legal. Eu gosto dessa ideia de que a gente está a serviço de um propósito, e um propósito só é um propósito se a gente estiver preparado para servir ele sem ver os resultados que a gente gostaria que ele se manifestasse no mundo, podendo morrer sem necessariamente ver os resultados. Então, a gente vai fazendo, né? A gente ressignificou, né, o nosso propósito na Ambev, que é por um futuro com mais razões para brindar.
E tem algumas palavras aí que são bem importantes, porque é por um futuro. Não necessariamente é o que você acabou de falar. Você falou, talvez você não vá ver algumas coisas e você está fazendo, mesmo sabendo que você não vai ver. Né? Então, quando a gente tem um propósito, a gente fala por um futuro com mais razões para brindar, eu estou falando que o que eu estou fazendo hoje, eu quero que tenha um impacto positivo para frente. E talvez eu não esteja mais aqui mesmo, mas eu plantei algumas sementes sobre isso. Mais razões para brindar é sobre brindar com todos os nossos stakeholders, né? Com todas as pessoas que estão aqui. Não adianta eu brindar sozinha. Eu brindar um crescimento unilateral, muitas vezes ele não vai prosperar, ele não vai chegar nesse futuro. Pelo menos na minha trajetória, essa questão de propósito, para mim, ela está intrinsecamente ligada a crescimento sustentável de negócio. Intrinsecamente. Assim, eu não consigo dissociar, não, isso aqui é o propósito, não, isso aqui é o trabalho, isso aqui é o lucro, isso daqui é o impacto. Para mim, tem que estar tudo interconectado. Se eu tiver uma consciência que moderação é bom, vai ter um crescimento sustentável do negócio. Vai ter. Então, eu não acho que isso é uma ação social, assim, sabe? Vamos fazer uma ação de impacto social. Eu estou fazendo uma ação. O propósito informa o que você faz, né? Tem sim um impacto, mas ela, no fim do dia, é para geração de negócio. E quando eu falo geração de negócio, é sobre trazer sustentabilidade para esse futuro. Durante muitos anos, a gente via muito assim, as marcas se relacionando com as pessoas, falando muito sobre elas, e aí tinha a área de responsabilidade social dentro das empresas, né? E para mim, existe uma intersecção hoje em dia tão importante que é as pessoas querem se relacionar com as marcas e com as histórias e com o impacto que essas marcas estão fazendo. As pessoas querem saber quem são os executivos por trás das marcas. Elas querem saber o que essa marca faz, além de falar sobre ela e vender. O que você está devolvendo de volta para a sociedade. A gente fez um trabalho, o ano passado, a gente lançou um projeto de 1 ano, chamado Palco Beats, que durante 1 ano pagou o cachê de artistas trans para estarem em eventos. A gente é um país que tem a maior parada do mundo e é o país que mais mata trans no mundo. Né? No momento onde eu coloco artistas trans nos palcos, existe, né, um movimento econômico aí, porque no fim do dia a gente conversou com alguns parceiros e parceiras nossas trans e eles falam, é sobre ter giro econômico, essas pessoas voltarem ao mercado de trabalho, essas pessoas estarem inseridas no mercado de trabalho, elas terem sim esse capital econômico para elas continuarem. E muitas delas não têm nem o capital econômico. Então, quando você pensa nisso, você fala, é uma marca falando que durante 1 ano ela vai fazer isso. Isso dá impacto, porque vão ter pessoas que vão olhar para a marca e vão falar, eu vou consumir essa marca porque ela está fazendo isso. Muito bom. Deixa eu trocar de tema aqui com você, que é a questão do desafio dos homens brancos cis como eu e o que a gente faz com o privilégio. Uma das coisas que o Warren Bennis fala que eu gosto muito, ele fala assim, olha, teve um movimento cultural que foi o feminismo, que ajudou as mulheres a corporificarem a sua energia masculina para ganhar posição de poder. E ele fala, não existiu e não existiu ainda um movimento cultural para os homens que ajudem a gente a ser mais sensível, mais delicado, mais inclusivo, mais compassivo. Você vê isso acontecendo nos ambientes em que você se relaciona? Você vê os homens mais atentos a se trabalharem ou você vê que ainda é uma briga de foice no escuro? Olha, eu não gosto de chamar de briga, porque eu acho que esse é um movimento que ele não pode ser das mulheres, ele tem que ser coletivo. Ele tem que ser porque hoje quem está na maioria das posições de tomada de decisão são homens brancos. Eles não fazerem parte da solução é impossível. Tem uma parceira nossa, ela chama Dani Junco. Conheço a Dani. A Dani falou uma frase que eu nunca vou esquecer, que é, você não é um aliado se não te custa nada. E eu falo isso, para mim, como uma mulher branca, num contexto de mulheres pretas também. Se não me custar nada, eu não sou uma aliada. Vamos lá, essa é uma questão super... São muitas camadas. Ela é bem profunda. Eu vejo os dois movimentos. Eu vejo o movimento dos homens que realmente estão em busca disso, que estão buscando mentorias, que estão buscando aconselhamentos, que estão indo atrás para entender até onde está o viés dele. Deixa eu me autoconhecer o meu viés, que eu nem achava que eu tinha.
E eu vejo isso, eu acho incrível essa transformação. E vejo os que, na verdade, estão colocando só porque eu preciso bater a meta e eu vou colocar. Aí eu vou dar a minha perspectiva. É óbvio que para quem está nesse movimento 1, para quem está no time, é muito melhor, porque você tem uma autorreflexão sobre os teus vieses e como você pode trabalhar. E quem está num time onde não tem essa evolução talvez seja mais difícil. Mas no fim do dia, eu olho e falo assim, de qualquer forma, os dois deram oportunidades. Por um lado tenha sido mais nobre, o outro até menos nobre. Os dois deram oportunidades. E se essas pessoas conseguirem abraçar essas oportunidades, elas vão provar o ponto. De novo, eu tô mostrando que tem diferentes nuances do como você vai gerenciar e como você vai ser líder. Mas se o motivo foi para cumprir a cota, de alguma maneira, naquele time vai ter mais representatividade de raça e de gênero. E isso vai mudar a dinâmica daquele time. E isso vai talvez provar para quem está na liderança que aquilo funciona. Eu aprendi também um pouco que as pessoas elas reagem de forma diferentes aos estímulos e às provocações. Tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais emocionais. Tem pessoas que são mais sobre números e são pessoas que são mais de me autoconhecer. Às vezes, você falar a linguagem do seu interlocutor, você consegue mais efetividade do que se você tentar mudar o seu interlocutor. Então, se é uma questão de olhar e falar, não, eu preciso ter, porque eu tenho esses percentuais para bater, tá bom. É óbvio que o impacto nas pessoas que estão sendo lideradas vai ser diferente com o tipo de gestor. Mas eu vejo uma evolução, eu acho que não é 100%. Eu acho que tem pessoas que estão realmente fazendo essa reflexão. E é interessante porque alguns me procuram para conversar no individual, assim. Dani, senta aqui, quero tirar umas dúvidas com você. Como que você reagiria aqui? Quando eu reagi assim, fez sentido? Por que a mulher reagiu assado quando eu falei isso? Que lugar que tá, então? Que gatilho que eu disparei? Eu acho tão genuíno, porque ele poderia não estar nem preocupado com o que está acontecendo. E ele está sentado e está tendo essas conversas. Isso vai ter um impacto. Isso vai ter uma mudança. Eu estou numa companhia que decidiu fazer essa mudança. Então, se eu estiver comparando com outras empresas onde isso não está nem sendo discutido, isso não está sendo medido, e isso não é uma pauta, fica muito mais difícil. Mas é uma jornada ainda. Ainda, assim, dependendo do lugar e pessoas que eu converso que estão em outros negócios, outros segmentos, passa longe. Tem lugares que eu vou, às vezes eu sou convidada a falar e eu vou conversar, eu saio bem triste, assim, porque eu falo, nossa, isso não é nem um tópico. Assim, e eu acho curioso porque são homens que têm filhas mulheres e homens que deveriam estar olhando e falando, puta, eu tô fazendo isso para que a jornada da minha filha seja melhor. Que, de novo, é menos sobre mim e é sobre o coletivo. Né? No momento que você tem uma filha mulher, como que você não pensa no impacto que esse local pode ter para sua filha, se ela decidir trabalhar numa empresa, né? E qualquer negócio que ela decida trabalhar. Eu fico pensando, eu nunca vou conseguir pensar como homem porque eu sou uma mulher, mas eu converso muito com meu marido e ele fala muito sobre isso. Ele fala, eu tenho que ter a consciência de eu tomar decisões como homem para que a minha filha, se ela decidir ter esse tipo de profissão, seja melhor para ela. Porque se eu não estiver fazendo isso, eu estou de alguma forma penalizando a minha filha. E eu acho que essa consciência poucos homens têm. Sim. O que eu acho que aconteceu nessa jornada toda, e eu me incluo nela, porque durante muito tempo eu falei muito sobre a liderança feminina, eu falei muito sobre as mulheres e tudo mais. Eu acho que hoje a reflexão que eu faço, talvez no meu setênio ou nos meus quase 50 anos, é que a gente coloca a mulher para falar de mulher, a gente coloca pretos para falarem de raça e a gente coloca homens para falar de negócio. E ao fazer isso, a gente não coloca mulheres para falar de negócio, a gente não coloca pretos para falarem de negócios. E aí começa uma reflexão que é a seguinte, mas então eles só estão aí porque é cota, porque eles não falam de negócios, eles não entregam a performance, porque o sistema
coloca pessoas pretas para falar como é difícil ser preto nessa posição, coloca as mulheres para falar como é difícil. Cansei de escutar como é ser executiva e ser mãe, como é ser uma mulher numa empresa de bebidas, quantos homens lideram business super femininos e ninguém faz essa pergunta para eles. Quantos homens são presidentes de empresas de beleza? É verdade. E ninguém fez essa pergunta para eles. Mas para uma mulher perguntam como que é trabalhar num ambiente masculino. Uhum. Durante um tempo, e talvez fosse necessário naquele momento, a gente falar tanto sobre como é importante ter mulher, como é importante ter mulher, como é importante ter mulher. Hoje, mais do que falar, eu acho que a gente tem que colocar essas pessoas que não estavam nessas posições antes para falar o como elas estão agregando valor para o negócio. Tem muita evidência de que correlaciona resultado com diversidade cognitiva de um time. E a diversidade e inclusão, né? A diversidade é um grande habilitador de diversidade cognitiva. Você acha que tem diversidade cognitiva com um monte de gente que teve experiências parecidas, mesmo tipo de educação, né? Morou num condomínio fechado em São Paulo, que estudou em boas escolas, depois foi fazer GV ou poli, ou seja, a probabilidade de você ter o mesmo tipo de pensamento e aí começar a correr risco para o negócio por viés e falta de perspectiva é grande. Então, porque você entra no viés da similaridade e aí você acredita que o algoritmo ele é o algoritmo, né? É isso aí. No fim do dia, o algoritmo é a vida, representa o planeta inteiro. E é o seu algoritmo, é o seu viés de... Então, por exemplo, quando você está... Eu tenho hoje um time que a gente está fazendo bastante intenção e bastante decisões intencionais para ter um time mais representativo. E conforme eu estou numa reunião com um time mais representativo, ela é muito mais difícil. Ela traz perspectivas que, se eu tivesse num grupo com esse viés de similaridade, em 5 minutos a gente chegaria na mesma conclusão e se achando gênio. Aí você abre e você traz outras perspectivas, entram inputs na reunião e entram pontos de vista, que essa reunião você vai discutir mais, ela vai tomar mais tempo, mas muito provavelmente o resultado dela ele é muito mais relevante. Mais rico, mais relevante, pode criar muito mais impacto. Né? Só que aí você, como líder branco, você tem que estar disposto a isso. Uhum. Porque você vai ter que mudar. Porque a reunião que você faz em 15 minutos com todos os seus semelhantes e vocês chegavam na genialidade da resposta, agora ela vai durar talvez 2 vezes mais. Mas se a gente for pensar no impacto que ela tem para a organização e para a gente ser mais relevante como negócio, será que essa reunião que ia durar 30 minutos, que agora durou 1, ela não é muito mais valiosa para a companhia? Você sabe que eu tenho uma perspectiva que é uma coisa que eu estudo bastante, que é a história desses ambientes de diversidade para melhor tomar decisão, porque tem muito a ver com decisão em ambiente de complexidade. E a ideia é, se você investe esse tempo de sustentar todas essas perspectivas e toma a decisão, a implementação fica muito mais suave, que é diferente de você tomar uma decisão rápida e lidar com essas perspectivas no silêncio da organização, nas fofocas e no cafezinho, ou seja, a abrasão para a implementação fica muito mais alta. Então, se você contar o tempo total, é bem provável que investir o tempo em garantir diversidade de perspectiva no começo vai te ajudar a ter uma decisão e implementação de mais qualidade. Eu concordo 1.000.000% com você, e isso exige de que nós, líderes, a gente mude também a perspectiva para uma liderança inclusiva. Eu me lembro que assim que eu cheguei na Ambev, estava tendo o processo de trainee e eu tinha a possibilidade de trazer 4 trainees para a minha divisão de negócios. E eu optei por trazer 3 trainees negros e uma trainee branca. A diferença das argumentações, da perspectiva que eles trazem como trainees que chegam justamente para provocar o sistema, assim, é absurda. É absurda. Só que eu não posso ser a mesma líder que eu sempre fui só para trainees brancos. Eu não posso. Eu não posso achar que eles têm que entrar e só eles têm que se adaptar. Se eu não fizer uma mudança, Daniela, e entender que este grupo ele é diferente dos grupos que eu estava acostumada a lidar, não vai dar certo. Porque sou eu que estou no papel de liderança. E sou eu que também tenho um papel de incluir essas pessoas. Aprender com elas e elas aprenderem comigo também.
Porque é óbvio que elas também vão aprender comigo, não sobre o viés de raça, mas sobre o viés de quem está sentada na cadeira há muito tempo e que posso ajudá-las no que tem a ver com o mundo corporativo. Muito legal, muito bom, Dani. Bom, a gente já está chegando no final aqui. Eu queria aproveitar para a gente finalizar falando de biografia, já que é um tema que a gente compartilha e gosta. Quais são as biografias que de alguma forma te influenciam, te influenciaram e estão presentes aí na forma como você vê o mundo? Eu li a biografia da Coco Chanel, né? Uma mulher que era órfã, né? Ela é irmã, e que, de alguma maneira, eu Aham. fico pensando como essa mulher órfã virou o maior ícone de moda, né? De uma marca de luxo do mundo. E como que ela também, de alguma maneira, trouxe para a mulher essa questão de não ter que usar aquelas roupas que eram super desconfortáveis e que colocavam a mulher naquele. Pelo contrário, ela libertou a mulher de uma série de, enfim, de regras de vestimenta com o pensamento dela. Eu achei incrível essa biografia. Frida Kahlo. A maioria das minhas biografias são sobre mulheres. Frida Kahlo, li Michelle Obama, eu li uma que eu gostei muito, que chama Bailarina de Auschwitz, que é a história de uma sobrevivente de Auschwitz, e obviamente para mim teve uma intersecção, me atravessou pelo fato de ser a bailarina de Auschwitz, mas que é uma história muito incrível de como ela virou hoje uma psiquiatra que cuida de traumas. Ela já tem, acho que mais de 80 anos, e ela está nos Estados Unidos, residente nos Estados Unidos, e ela virou uma pessoa que foi trabalhar a mente das pessoas para a questão de pós-trauma. E eu tô lendo agora, que não é uma biografia, mas é um livro que foi escrito pelo melhor amigo da Amy Winehouse, e aí que chama My Amy, que é um pouco a visão dele sobre o que aconteceu com ela. Então, assim, eu gosto muito e vejo muitos também documentários, muitos filmes sobre as histórias das pessoas, assim, eu sou mais sobre esses livros do que exatamente aqueles livros mais de receitas corporativas sobre como fazer tal coisa. Eu acredito muito, assim, por trás das marcas, por trás das empresas, tem as pessoas, né? Então, assim, eu acredito muito mais em entender por que essa pessoa está tendo essa decisão, ela está se comportando dessa maneira. Tem algum motivo muito mais pessoal do que profissional para que isso esteja acontecendo. Então, eu gosto muito de biografia. Que legal. Eu queria te indicar uma, eu estou vendo o nome certo do livro, você deve ter ouvido falar, daquela antropóloga que foi atacada por um urso na Sibéria. Ai, como que é o nome É mesmo? maravilhoso esse livro, e ela meio que libera a fera interna dela. Estou vendo aqui para te indicar. Eu comprei, eu vou começar a ler. Ai, me Porque de manda. tudo que a gente falou, peraí, vou ver aqui direitinho. O livro, Dani, é Escute as Feras. A sinopse dele, a mulher, ela teve na Flip, é uma antropóloga, e ela foi atacada por um urso na Sibéria, e ela quebrou o pau com o urso mesmo, teve que reconstruir o maxilar, e ela fala de como isso ajudou ela a entrar em contato com a fera interna dela. Muito bom. E só para a gente terminar, então, se você tivesse que escrever uma biografia tua agora, como é que ia chamar a tua biografia? Ixi, olha, é uma frase que não é minha, é uma frase do Zach, sabe, deixa eu pegar aqui, Zach Magiese, e tem uma frase dele que ela é uma bailarina que aprendeu a dançar conforme o caos. Então essa seria o título do meu livro. Que presente, quando sair, por favor. Ele está na fila para receber o autógrafo. Muito bom. Dani, muito legal esse papo, adorei te conhecer, foi super bacana ter trocado contigo, aprendido contigo. Espero que tenha sido bom para você dar suas palavras finais aqui no nosso Metadocs. Eu que agradeço. Eu acho que esses são os papos que faz a gente refletir, enfim, e até pensar sobre a forma como a gente está se posicionando, como a gente vê o mundo e no que a gente acredita. Então, obrigada. A gente começou falando, né, como fazer as perguntas corretas. E eu acho que os papos que a gente consegue ter, eles vêm muito das perguntas. Então, obrigada. E, obviamente, terminar falando sobre as mulheres, assim, que ninguém vai conseguir nunca te empoderar. Você que vai ter que encontrar o seu empoderamento dentro de você.
sabe? Então, que a gente não espere que alguém nos empodere, que a gente realmente encontre essa força, que a gente acredite que a gente pode sim, que a gente não deixe que ninguém limite o nosso máximo potencial, né? Só nós sabemos até onde a gente está disposta a ir. E que, se eu sim, puder deixar uma dica para as mulheres, é essa. E para os homens, é junto, não é uma guerra de braço. E eu sou colunista da Fast Company, então eu escrevo muito sobre também, enfim, algumas coisas que a minha vida foi me mostrando. Eu escrevi uma coluna sobre o viés consciente, que a gente falou aqui um pouco, sobre colocar as mulheres para falar de mulheres, homens para falar de negócios e pretos para falar de raça. Eu escrevi sobre as invisíveis mulheres acima de 45 anos, que isso também me atravessa muito, que é o quanto essa questão de etarismo, enfim, uma série do Silver Economy, e o quanto isso ainda está pouco no radar das empresas, e o quanto essas mulheres têm de capital intelectual e econômico, enfim. Então, eu escrevo muito sobre a minha questão como mulher executiva, mas também com essa ótica de negócios. Então, eu tento fazer essa intersecção. Eu tenho o Instagram Daniela Cachiche, @Daniela Cachiche, o LinkedIn também é Daniela Cachiche. Não tem muita criatividade, é meu nome mesmo. E é isso. Muito legal. Obrigado novamente, Dani. Como sempre, está todo mundo certo até certo ponto. Espero que vocês tenham ficado inspirados, saído com boas perguntas. E vai acompanhando a gente também nas nossas redes e trazendo perguntas para a gente continuar interagindo.